Boa noite, pessoal. Essa é a conversa virtual intitulada Empreendedorismo para Cientistas, onde nós iremos demonstrar, através do relato de experiência de alguns cientistas, que o empreendedorismo é uma opção dentro de cada uma das suas áreas. Essa conversa ela vai ser moderada por mim, Pedro Dias, aqui representando o Vive Arquitetura e Urbanismo, e pela Yara, que representa a Caliandra Cogumelos. Bom, vamos começar com algumas apresentações. Como eu disse, meu nome é Pedro, eu represento um escritório de arquitetura de baixo impacto ambiental chamado Vive, e atualmente nós estamos pré-incubados no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília. Yara? Boa noite, gente. Meu nome é Yara Ballarini. Eu represento a Caliandra Cogumelos. Também estou na fase de pré-incubação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília. A Caliandra Cogumelos se dispõe a produzir cogumelos orgânicos por uma tecnologia sustentável da China, importada pela Embrapa. E tem todo um trabalho também de educação ambiental conjunto. É isso. Maravilha. E agora vamos fazer a apresentação dos nossos convidados aqui, começando pelo Fábio. Fábio da IVE Ambiental. Fábio, diz aí um breve resumo sobre você, cara. Primeiramente, obrigado. Boa noite a todos. Fiquei muito feliz com o convite de vocês para participar dessa conversa. E meu nome é Fábio Pacelli, eu sou biólogo, sou mestre em Ecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente sou diretor técnico da IRV Ambiental, uma empresa aí de mais de 8 anos de história, onde nós desenvolvemos soluções ambientais, como na área de consultoria, né? E também cursos de extensão para alunos que estão em formação aí relacionada à área ambiental. Atualmente a RV conta com uma carteira de clientes de mais de 100 e mais de 5 mil alunos certificados. É isso. Maravilha, Fábio. Muito obrigado. Ricardo, quer dar uma palavra agora? Muito obrigado pelo convite. É com grande satisfação que eu aceito participar dessa reunião. Então, meu nome é Ricardo Cambraia Parreira. Eu sou biomédico, fiz mestrado e doutorado em Bioquímica e Imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E durante a minha pós-graduação, juntamente com o meu orientador, professor Rodrigo Ribeiro Rezende, nós criamos um projeto de startup que recebeu o nome de Nanocell. Esse projeto ele visava produzir proteínas de interesse a partir da modificação de um peixe, da produção de um peixe transgênico. Dessa forma, esse peixe ele conseguia produzir qualquer tipo de proteína que fosse do seu interesse. E aí eu aceitei esse convite com o intuito de trazer para vocês um pouco da experiência que eu tive durante os processos de aceleração de startup e em toda essa caminhada, o que eu aprendi, o que eu fracassei e o que eu tirei de aprendizado dessa experiência. Então, espero contribuir com vocês nessa reunião. Maravilha, Ricardo. Obrigado. Então, agora a gente vai começar a conversa. Nós separamos algumas perguntas básicas que nós queremos fazer para vocês e, a partir delas, nós vamos desenvolver outras questões. Yara, você quer começar com a primeira pergunta? Claro. Bom, vamos lá. Ricardo, por que você quis empreender? Assim, da onde surgiu esse desejo? Então, eu estava na pós-graduação, no mestrado e depois no doutorado, e nós trabalhávamos com a pesquisa básica. Então, durante esse projeto, nós conseguimos desenvolver essa técnica de modificação do peixe e depois procuramos entender como que isso poderia beneficiar a sociedade. Então, aí nós partimos para a ideia da aplicação. E para isso nós criamos uma startup que tinha o intuito de produzir essas proteínas para atender alguma demanda da sociedade brasileira. Aí durante essa etapa nós procuramos dentro do mercado o que o Brasil consumia de proteínas que eram importadas e que o Brasil ainda não tinha tecnologia para produzir.
E durante essa pesquisa, nós descobrimos que o hormônio do crescimento era uma boa opção, porque o Brasil importava uma grande quantidade dessas proteínas para tratar pessoas que tinham problemas como nanismo e outras doenças, que utilizam esse tipo de hormônio do crescimento. E aí veio essa ideia de empreender. Na graduação, eu também, assim como vocês, eu fiquei frustrado, porque eu não recebi nenhum tipo de incentivo. E foi a partir do professor Rodrigo que ele permitiu que eu adentrasse nesse campo de empreendedorismo e pudesse levar essa pesquisa que a gente realizava dentro da UFMG para a sociedade. E foi dessa forma que eu realmente desenvolvi essa vontade de empreender e levar esse conhecimento para a sociedade. E você, Fábio? Eu sou filho de empreendedores, eu cresci no meio do empreendedorismo e eu entrei na biologia inicialmente porque eu gostaria de trabalhar com produção, como mestre cervejeiro. Eu sempre tive interesse nessa área. Há 10 anos atrás eu já pensava em produzir cerveja artesanal. E eu entrei inicialmente na biologia pensando nisso, só que depois que você entra, você é apresentado a um universo enorme e você vai que meio desconstruindo aquilo que você acreditava, e comigo não foi diferente. Eu tive uma disciplina de microbiologia que não foi tão atrativa, e logo depois eu tive uma aula sobre manejo integrado de pragas, onde eu tive a oportunidade de conhecer o fascinante mundo dos insetos. E a partir desse caminho eu segui carreira na área acadêmica estudando insetos e sempre pensei em como eu poderia agregar esses conhecimentos de uma forma empreendedora. E aí a IRB surgiu na minha vida justamente isso, onde eu consegui conciliar a minha paixão com os insetos com uma prestação de serviço para empreendimentos que estão precisando licenciar, né? Que estão precisando de uma licença de operação, por exemplo, para poder operar e, dessa forma, gerar um menor passivo ambiental. Então, é isso. Unir o útil ao agradável. Eu vejo que, assim, na Universidade de Brasília, que eu também me formei bióloga e me formei ecóloga pela UERJ, eu sempre fui muito direcionada à pesquisa, e que fique muito claro que a pesquisa é essencial para o nosso país. Eu amo pesquisa, sou apaixonada, mas, assim, a gente realmente fica muito aquém, assim, quando se fala de empreendedorismo, né? A gente não tem muito contato com isso dentro da universidade. E você, Pedro, como é que foi que começou a Vive? Eu tive uma história muito parecida com a de vocês. Existia um anseio, uma vontade por fazer um uso prático daquele conhecimento que estava sendo ensinado durante a graduação, e não só um uso prático, mas um uso científico. E não havia espaço, tá? Até mesmo durante uma pesquisa, durante um mestrado, se você acaba descobrindo algo muito fora do que é o esperado, geralmente o orientador fala, não, esquece isso, vamos por ali que a gente já sabe o resultado. Então, existe um pouco... A ciência é um pouco careta nesse aspecto, né? E aí, no final da graduação de biologia, eu já estava muito apaixonado pela ideia de fazer arquitetura, e saí de um, terminei um, já entrei no outro. Então, e aí demorei mais uma graduação para conseguir colocar isso em prática. Então, enfim, é um projeto longo. Mas eu queria já passar para a próxima pergunta para vocês. E, por exemplo, o Fábio falou que já tinha vontade de ser empreendedor quando entrou na universidade, tinha vontade de ser cervejeiro, e aí ficou um pouco decepcionado com a matéria que ia ser essencial para essa atividade, que foi microbiologia. E aí o Ricardo precisou de um orientador para levar ele para o caminho do empreendedorismo. Eu também precisei de uma certa orientação de um professor de fora das ciências. A Yara teve algo parecido. Eu queria saber de vocês o que é necessário para um cientista começar, durante a graduação, a pensar ou considerar ser um empreendedor.
Em 2016, o Sebrae publicou uma pesquisa que 25% dos universitários têm interesse em abrir o seu próprio negócio, em empreender, mas, infelizmente, somente 6% conseguem realmente empreender. E aí, a gente tem que tentar analisar quais são as grandes dificuldades que pessoas que estão cursando o ensino superior encontram principalmente dentro das ciências, né, das áreas das ciências, não só a biologia, mas também a física, a química e a matemática, por que esses alunos têm tantas dificuldades para começar a empreender? E eu vejo dois motivos principais. O primeiro deles é a falta de professores empreendedores para dar aulas nesse sentido. Primeiro, falta de disciplina de empreendedorismo na maioria desses cursos. E, normalmente, não é um empreendedor, quando existe essa disciplina, não é um empreendedor nato que dá essa disciplina. Então, o primeiro grande problema é a formação. Normalmente, quem está nesses cursos é formado para ser cientista. E, às vezes, ele sai com a sensação de que o único caminho possível é fazer ciência, é ser um professor universitário, e, na verdade, não é esse... Isso não é verdade. Existem muitas possibilidades para alunos de curso superior dentro de áreas relacionadas à ciência. O segundo grande problema que eu enxergo é basicamente investimento, capacidade de investimento. Todos nós já fomos graduandos e nós sabemos que é difícil encontrar um graduando que tenha dinheiro para abrir uma empresa, para construir ter uma estrutura, para comprar equipamentos, para contratar pessoas, e isso é uma grande dificuldade. Então, eu enxergo esses dois problemas como os principais: falta de capacitação e falta de recurso. Só que isso, no meu ponto de vista, não é problema para a gente não empreender, porque você pode procurar cursos extracurriculares para agregar sua formação, assim como existem diversos meios, como incubadoras ou aceleradoras de startup, para você conseguir financiamento e que vai favorecer aí o seu caminho. Então, nós temos dois grandes entraves, mas isso não é justificativa para não empreender, pelo menos do meu ponto de vista. Certo, Fábio, obrigado. Ricardo, quer dar a sua contribuição? Eu concordo plenamente com o que o Fábio disse. Inclusive, na parte da graduação, muitas pessoas acabam tendo a sua criatividade inibida justamente porque os professores que não têm essa personalidade de empreendedorismo acabam inibindo a criatividade desses alunos, falando que é muito difícil, que precisa ter dinheiro. Então, eu concordo plenamente que falta uma capacitação dos professores, mas, ao mesmo tempo, eu acho que os professores, principalmente, que eu conheço de universidades federais, eles também têm uma sobrecarga de trabalho, né? Eles realizam trabalhos administrativos, tem que fazer extensão, ensino e pesquisa, e muitas vezes ele não tem tempo realmente para se dedicar ao empreendedorismo. Então, acaba que ele tem que fazer uma escolha na vida dele se realmente ele quer seguir essa área. Eu já conheci professores de universidades federais que são empreendedores de renome, né? Então, eles fizeram essa escolha, então é possível, mas ainda é uma minoria. Então, essas pessoas que o Fábio disse na pesquisa, só 6% que realmente vão procurar o empreendedorismo, elas precisam, às vezes, encontrar esses professores que vão incentivar eles a continuar nessa caminhada. E, inclusive, eu estou fazendo meu pós-doutorado na Universidade Federal de Goiás, e uma das recomendações da CAPES é você começar a incluir na pós-graduação disciplinas de empreendedorismo e inovação, para incentivar os alunos da pós-graduação a irem para essas áreas. Então, eu acho que isso deveria ser dado, inclusive, na graduação já. E aí, permitir abrir
esse leque para os estudantes de graduação, para que eles consigam chegar, às vezes, numa pós-graduação ou depois que terminar a graduação, seguir essa área do empreendedorismo. A outra questão que eu concordo também é a questão financeira. Eu tive a oportunidade de participar de uma aceleradora de startup e, mesmo assim, eu tinha que viajar para outros locais para participar e muitas vezes eu não tinha dinheiro e era difícil, o tempo juntamente com o mestrado ou o doutorado ficava escasso. Então, são coisas que você tem que contornar. E eu também acredito que isso não é justificativa nenhuma para você parar de empreender, mas que você deve estar ciente da escolha que você vai fazer, porque pela experiência que eu tive, você trabalhar com empreendedorismo realmente exige muito de você, uma persistência, uma resiliência e também um investimento, tanto pessoal quanto financeiro. Então, é bom que as pessoas saibam que esse caminho ele é árduo e que você deve saber o que você está escolhendo. É assim que eu penso também. A gente pensa bem parecido, nós três, né? Yara, e aí, o que você acha? Eu acho que também existe um tabu no Brasil quando se fala de dinheiro, né? Como se você se misturar ciência e empreendedorismo, você estaria dando algum viés aí, alguma coisa, como se fosse feio ganhar dinheiro. Eu mesma tive que quebrar algumas barreiras em relação a isso. Mas, assim, eu acho que quando você está pensando em começar a empreender, é muito legal você estar em ambientes que te ajudam a sistematizar suas ideias, botar no papel, e nisso tem as aceleradoras das universidades. O Sebrae é um grande parceiro que está sempre com os pequenos empreendedores, tem muitos cursos de graça nas plataformas. Inclusive agora, durante a pandemia, eles estão oferecendo várias coisas de graça. Então, assim, existe muito material, existem muitos profissionais bons que estão à disposição da gente, assim. E eu acho que isso é um bom caminho para começar, porque a partir do momento que você está num ambiente de pessoas que te ajudam, você começa a ter essa ideia mais interdisciplinar, que além de pegar o seu conhecimento de cientista, você conseguir aplicar isso no empreendimento. Legal, Yara. Todo mundo aqui citou um pouco a ausência de uma pessoa que te ajude a entrar no empreendedorismo como uma das dificuldades para se começar a empreender, né? Porém, se nós todos tivermos, se você quer ser empreendedor e você tem interesse nessa área, essa é uma barreira fácil de transpor, como nós todos aqui transpomos. E sim, outras instituições para ajudar esse processo vão existir. Por exemplo, na UNB nós temos o CDT. O CDT oferece disciplinas de empreendedorismo para todos os cursos de graduação. Tem as incubadoras, tem as aceleradoras. Então, acho que o primeiro passo mesmo é o interesse. E aí as outras dificuldades elas vão ser vencidas naturalmente. Bom, Yara, você quer continuar com a próxima? Sim, claro. Bom, vamos lá. Qual que foi, Fábio, o seu maior erro na sua jornada de empreendedor? O que você avalia aí? Então, ao longo da jornada a gente comete vários erros, né? Eu acho que é natural cometer erro, mas eu não consigo enxergar um grande erro. Até porque eu penso que se você comete um erro significativo no empreendedorismo, isso pode significar a morte do seu empreendimento. Então, eu acho que isso não aconteceu comigo ainda, mas eu tenho certeza que eu já cometi muitos erros. Empreender significa caminhar por caminhos desconhecidos, às vezes, e por mais que você esteja bem preparado, que você tenha um ótimo planejamento, você vai se deparar com erros e isso é importante para a formação do empreendedor. Não existe um empreendedor que nunca cometeu erros e os erros são fundamentais
para criar casca, para criar força, para que esses erros não se repitam. Então, eu acredito que eles sempre vão acontecer e eles são importantes acontecer na vida do empreendedor. Pois é, né? Eu lembro quando eu comecei, eu falei assim, não, eu vou fazer a minha startup, vou começar a fazer meu projeto. E meu grande medo sempre foi errar. E aí, a partir do momento que eu ultrapassei a barreira do, não, tá tudo bem errar, vamos continuar, vamos tentar fazer o menor erro possível, mas vamos continuando, as coisas começam a fluir, né? E, Ricardo, o que você acha que foi o seu maior erro aí na sua jornada? Bom, eu vou falar da minha experiência, né, que eu tive com a startup Nanocell. Então, nós tínhamos esse projeto de produzir proteínas a partir de um peixe transgênico, e eu percebi durante essa caminhada algumas etapas que são importantes. Primeira coisa que eu acho que vocês podem até falar melhor do que eu percebi é você realmente investir nas relações pessoais. Então, se a sua startup ela é formada por uma equipe, você tem que escolher muito bem quem vai fazer parte da sua equipe. E a sua equipe também, ela tem que entender que ela está no mesmo barco que você e ela tem que remar junto com você. Então, essa é uma coisa que eu acho extremamente importante, você ter uma equipe que esteja engajada e que está comprando a ideia junto com você. Porque o que eu percebi, tanto na minha experiência quanto a dos meus colegas que estavam também participando do processo de aceleração, é que começava a ter conflitos, porque uma pessoa não se dedicava tanto quanto a outra, e aquilo ia criando desavenças. Depois, quando começava a ter um retorno financeiro, e aí começava a ter mais discussões. Então, eu acho isso extremamente importante. Outra coisa que eu percebi, a minha equipe era formada por pessoas da área científica. Nós entendíamos muito bem o que nós estávamos fazendo. Porém, nós estamos alcançando a sociedade. Para isso, nós precisamos de profissionais que vão intermediar esse contato entre nós, que somos técnicos, conhecemos esse procedimento experimental, para empresas e população. Então, eu acho que é importante colocar numa equipe pessoas que trabalham com marketing, gestão, administração, e principalmente se a sua startup precisar de pessoas que trabalham com tecnologia de informação. Eu acho que a nossa equipe teve essa escassez e prejudicou muito também nesse processo de evolução, porque nós sabíamos fazer muito bem aquilo, porém nós não sabíamos como chegar numa empresa, como convencer a empresa de que aquilo era um bom negócio para ela e como vender isso ao consumidor final, levar esse conhecimento para a população. Então, eu acho que essas duas coisas foram extremamente importantes e que, no meu caso, teve problemas pessoais e também de saúde, e como o projeto era uma ideologia do professor Rodrigo, então eu não tinha como mais continuar com o projeto. Mas eu percebi durante essa minha caminhada a falta dessas coisas que eu acho que, para a minha experiência, daqui para frente, vai servir bastante para eu conseguir êxito numa abertura de uma startup ou de uma empresa. Concordo plenamente com tudo que foi dito. É muito comum no empreendedorismo a gente ouvir que uma boa ideia com uma equipe ruim está fadada ao fracasso, mas uma ideia mediana, com uma equipe excelente, tem muita chance de sucesso. Então, a equipe, ela realmente faz muita diferença no empreendedorismo. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva, porque a maioria dos empreendimentos hoje que são abertos no Brasil, eles não dispõem de recursos humanos suficientes. Pensem, a Nanocell ela começou dentro de uma aceleradora de startup e mesmo assim ela teve dificuldades, mesmo contando com uma equipe multidisciplinar. Dentro do mundo real mesmo, que aqui fora no empreendedorismo selvagem, o que a gente observa são empreendimentos começando com uma ou duas pessoas.
E normalmente essas pessoas, ela tem que fazer literalmente tudo. Além dela fazer a gestão, além dela fazer o marketing, além dela fazer o B2B, ela tem que aprender a fazer literalmente tudo. Então, eu vejo que isso é uma grande dificuldade dos empreendedores iniciais, mas, infelizmente, a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem em mãos. Não é porque a gente tem dificuldades que a gente tem que desistir. Não, gente. Acredita no potencial do projeto, e mesmo que você não tenha todos os recursos, faça com o que tem. É o que eu sempre falo com meus alunos: se não dá para fazer do modo perfeito, pelo menos faz, porque você está mais próximo de atingir a perfeição começando hoje. E você, Pedro, que você diria aí, seu maior erro? Bom, como o Fábio falou, eu agrego bastantes funções dentro da minha empresa, né? Apesar de ter o CDT ao meu lado, há muitas coisas que eles não podem fazer, que quem tem que fazer é o empresário mesmo. E aí, assim, também sou uma empresa muito jovem e digamos que eu cometi pouco tempo para cometer grandes erros, mas eu acho que o meu maior erro no momento foi ser pouco tolerante a erros, a fracassos mesmo. Encarava eles com muita severidade. E hoje eu estou mais próximo do que a Yara está pensando também. Tá tudo bem errar, os erros vão acontecer, e agora eu estou passando por um processo de aprender algo que eu realmente não sei e realmente não gosto, que é a parte de marketing digital, e eu estou errando bastante. E agora eu estou tranquilo em relação aos erros, porque eu sei que depois que eu terminar esses erros, com certeza vai ter algo bem proveitoso, com certeza vai ter um sucesso em seguida. Bom, e a gente estava falando bastante aqui sobre, digamos assim, dificuldades que nós empreendedores passamos, dificuldades de formação de empreendedores durante a graduação, mas eu queria perguntar para vocês, começando pelo Ricardo, se a gente pode fazer aqui um exercício de criatividade, talvez um exercício de comparação com universidades estrangeiras que têm uma tradição muito forte em criar empreendedores, e imaginar qual seria o cenário ideal ou um cenário possível de ecossistema dentro da universidade que permitisse que os graduandos criassem empresas e que essas empresas fossem bem-sucedidas logo depois que esses cientistas se formassem. Então, para vocês, assim, imaginando, poxa, esse cenário perfeito, o que poderia ser, como é que poderia ser uma universidade formadora de grandes empresas? Eu acho que o que seria interessante é que nós estimulássemos os alunos a trabalharem essa criatividade e de realmente executar as suas ideias. Como o próprio Fábio disse, você deve confiar em você, ter uma motivação e tentar, sim. Eu acho muito importante você tentar e aprender com os erros. Então, eu acho que a universidade, ou mesmo até a escola, se ela incentivasse o aluno a cometer os erros e aprender com isso, com certeza ela estaria mais preparada para esse ambiente de empreendedorismo. Eu acredito que empresas que são abertas dentro da universidade incentivam essas pessoas, por exemplo, empresas júniores de computação, de tecnologia de informação, outras empresas de biotecnologias que são abertas dentro de universidades. Eu acho que dá a oportunidade dos graduandos terem esse contato de como que funciona a rotina, como que é uma empresa, e também, né, ter o incentivo das pessoas que estão ao seu redor. Como a Yara mesmo disse, ela certamente deve teve que quebrar esse tabu dentro da universidade, que você não pode fazer pesquisa e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, e realmente isso é uma coisa bem forte aqui, não sei se é só da cultura brasileira, mas e aí a gente acaba se sentindo culpado. Então é interessante que a gente desmistificar essa ideia e colocar que se você tem
uma pesquisa que vai trazer algum retorno financeiro, contribuir para a sociedade, e que isso não tem nada de mal, né? Você realmente tem que fazer isso. E muitas vezes a gente tem essa ideia de que tudo que é da universidade é público, não pode ser vendido, e muitas vezes a gente tem que ter um pouco de abertura para que o mercado possa perceber as pessoas que estão lá dentro, né, a capacidade que elas têm e poder trazer para o mercado esses produtos e aplicar para a sociedade. Então, dessa forma, eu acredito que criaria um ambiente mais favorável para que as pessoas aplicassem o conhecimento que elas estão aprendendo dentro da graduação para o mercado e o empreendedorismo. Beleza, Ricardo, obrigado. Fábio, o que você acha? Qual é o ecossistema? Quais são as atividades? Quais são as oportunidades que seriam, digamos assim, ideais para a universidade produzir alunos que formem grandes empresas? Então, Pedro, eu penso, desde quando eu estive na universidade, que a própria universidade é um ecossistema perfeito para surgir empresas inovadoras. Só que a gente vive um problema estrutural como sociedade. O brasileiro, infelizmente, ele acredita que trabalhar como entregador de aplicativos, ele está empreendendo. Na verdade, isso é uma distopia. Ele não está empreendendo, ele está sendo mão de obra explorada. Então, a gente tem uma percepção errônea do que é empreender. Nós não estamos criando empreendedores desde as escolas básicas. O brasileiro ele tem que pensar o que é empreendedorismo antes mesmo de entrar na universidade, porque a universidade é o lugar perfeito para inovação. Se a gente parar para pensar que empresas bilionárias como Facebook, Google, Microsoft, Yahoo, todas elas nasceram dentro de universidades, a gente pode concluir que as universidades são as instituições perfeitas para criar empresas inovadoras. Só que não é isso que acontece aqui no Brasil, infelizmente. Eu penso que nós que convivemos dentro de uma universidade, a gente sabe que o que é discutido dentro da universidade é o que há de mais atualizado. E dentro da universidade, nós estamos anos à frente do que está sendo debatido na sociedade fora da universidade. Porque as coisas que são debatidas dentro da universidade demoram para chegar para a população geral. Isso muito em função da nossa incapacidade de traduzir essas informações, esses conceitos, para o público leigo. Falta comunicação entre a universidade e a população geral. Então, mas isso é um outro problema que nós temos que resolver dentro da universidade e que eu acredito que a gente esteja caminhando aí bem nesse sentido. Mas as spin-offs universitárias, né, que são as empresas que são criadas dentro da universidade, elas definitivamente têm um potencial competitivo muito maior do que as empresas que estão criadas fora da universidade. Por quê? Porque essas empresas dispõem de conhecimento, de tecnologia de ponta. O que é debatido dentro da universidade está muito longe do que é debatido dentro das empresas fora da universidade. Então, eu vejo isso como um potencial competitivo enorme. Só que, devido à nossa carência de formação, a gente não está conseguindo levar isso adiante. E a gente perde muito nisso. Valeu, Fábio. Realmente, a educação empreendedora deveria ser aplicada desde a formação básica, né? E não somente na universidade. Bom, é engraçado pensar também que... Aí eu não sei como é que a gente pode analisar isso, mas eu trabalhei um tempo com as patentes da UNB, lá no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. E o Instituto de Biologia, que é o instituto que mais produz pesquisa, que mais publica dentro da universidade, também é o que mais aplica patente. Só que fica restrito a um ou outro departamento que tem essa, digamos assim, essa inércia de produção de produto. O restante fica meio parado e o restante da universidade também fica um pouco atrás. Bom, Yara, e o que você acha? Qual é o ecossistema ideal
para a formação de grandes empresas dentro da universidade. Eu concordo muito com o que o Fábio falou, que assim a universidade é um dos lugares mais ricos que a gente pode achar, então é onde o conhecimento está sendo formado. Tem pessoas de diversas origens, muitos pontos de vistas, então é uma sociedade ali, né? Que podem ser testadas várias ideias dentro da universidade mesmo. E as empresas júnior são um exemplo disso. Mas eu acho que um ecossistema ideal seria disciplinas de empreendedorismo dentro da universidade e como um trabalho, igual a gente faz trabalho de conclusão de curso, poderia ser uma startup, por que não? Um projeto de startup que pode ser testado dentro da universidade, dentro com os próprios alunos, aquele serviço ali funcionando dentro do campus, e aí você pode testar, pode melhorar a ideia, pode mudar de ideia, pode encerrar a ideia também, ver, não é bem por aqui. E aí ir seguindo, e aí depois expandir para fora da universidade. Eu acho que isso é um bom começo. Maravilha, Yara, obrigado. Você quer seguir com a próxima? Vamos lá. Uma grande dúvida que eu tive até o dia de eu me formar, e na verdade, sim, até hoje, um pouco para mim é um pouco confuso, com o que o biólogo pode atuar, né? Porque eu lembro que eu me formei e falei assim, e agora? Que eu tenho que trabalhar, o que eu faço? Então, assim, a pesquisa, a ciência e ser professor são coisas fundamentais e principalmente assim num tempo como esse a gente dá ainda mais valor à ciência e a gente sabe que é o pilar da nossa sociedade. Mas assim, se o estudante ele não se enquadra, ele vê que ele não tem perfil, ele tenta, ele faz um PIBIC, aí ele fala, pesquisa não é para mim, eu não tenho muito esse perfil. O que ele pode fazer? Ricardo, o que você acha disso? Aonde o biólogo ou outras pessoas da ciência básica, o que elas podem fazer no mercado de trabalho? Bom, eu acho que você falou aí as principais que todo mundo acaba enxergando, que é a docência ou a pesquisa. Mas eu acho que o campo é vasto. Eu, por exemplo, eu sou biomédico, mas como é uma graduação nova ainda no Brasil, então eu tive muitos professores que eram biólogos e tinham uma especialização em determinada área para poder ensinar a gente, né? Então eu acredito que o biólogo ele pode atuar em várias áreas das ciências, como também, por exemplo, igual o próprio Pedro formou em biologia e conseguiu conciliar com a parte de arquitetura, fazendo um trabalho de arquitetura e engenharia, conservando o meio ambiente. Você que está trabalhando com cogumelos, eu acho que você tem um leque muito grande de opções, mas aí, como nós mesmos comentamos, muitas vezes a gente só enxerga dentro da graduação aqueles dois caminhos, ou é docência ou é pesquisa. Então, eu acho que seria interessante também trazer para a graduação a oportunidade de esses alunos conhecerem outras áreas, tanto na empresa quanto no desenvolvimento de startups, e assim ele iria encontrar qual o melhor lugar para ele, né? Nós tivemos que passar por essa experiência de desilusão, de frustração, para só depois conseguirmos encontrar algo que queríamos fazer. Então, eu acho importante. Uma coisa que eu queria salientar e aproveitar, o Fábio falou sobre essa questão de comunicação entre a universidade e a sociedade. Bem no início do meu mestrado e doutorado, junto com o professor Rodrigo, nós criamos uma revista de divulgação científica, que é a Nanocell News, e ela visa justamente trazer o conteúdo que é produzido dentro da universidade e traduzir de uma linguagem mais simples para que a sociedade entenda o que nós estamos produzindo dentro da universidade.
Então, isso também é uma forma que está sendo reconhecida mais agora, a divulgação científica, mas é uma forma de você manter o contato entre os alunos que estão dentro da universidade e a sociedade, e ele conhecer outros ambientes que ele possa investir na sua carreira. Eu acho que é isso. Sempre que eu estou em debates, rodas de discussão sobre empreendedorismo, é muito comum surgir essa pergunta, principalmente também dos meus alunos, sempre surge a questão: qual que é a melhor área para empreender dentro da biologia? E eu sempre respondo que são todas as áreas. Não tem área melhor ou não tem área pior, mas uma coisa eu tenho certeza: todas as áreas dentro da biologia existe muito pouca competição. Basicamente, pelas pessoas acreditarem que o único caminho viável é seguir carreira acadêmica, tem todo um mercado que está sendo explorado por pessoas que não são biólogos. E, por exemplo, dentro da minha área, por exemplo, da entomologia, eu posso citar pelo menos umas 10 áreas que podem ser desenvolvidas, desde consultoria ambiental até apicultura, que é a criação de abelha, onde você pode extrair mel, pode extrair própolis. Você pode trabalhar com a entomofagia, num cenário onde criação de gado está caindo em desuso. Daqui a uns anos, comer insetos é uma coisa que é normal, e quem começar a criar agora está saindo na frente. Peritos é muito comum, mas pouco explorado por biólogos. Você, por exemplo, Yara, é um excelente exemplo de uma área que é pouco explorada por biólogos, que é a produção de cogumelos. Isso é fascinante. Eu não tenho contato com biólogos que fazem, esse é meu primeiro contato, e eu acho uma excelente ideia. Então, enfim, existe um universo inteiro a ser explorado, e que justamente a gente volta lá no início: por falta de capacitação, por falta de conhecimento, os biólogos não estão explorando esse universo, mas há muito a se fazer. Legal, obrigada, Fábio. Pedro, você tem alguma coisa para adicionar? Olha, eu acho que realmente o campo de aplicação da ciência biológica dentro do empreendedorismo é bastante vasto. A gente pode ver aqui, nós somos apenas 4 biólogos, biomédico estou considerando como biólogo também, e são 4 áreas de atuação diferentes. E a gente não dá para parar por aí. Eu posso citar, por exemplo, a Biotechland, que é de um biotecnólogo lá da UNB, que ele produz algas com uso de fertilizante. Ou então da Bárbara, da Verde Novo Sementes, que produz sementes de vegetação nativa do Cerrado. Então, assim, existem diversas oportunidades de aplicação do uso do nosso conhecimento. O que eu acho que falta, na verdade, é um exercício de criatividade e um exercício de análise de mercado. E aí você vai conseguir saber, por exemplo, o que o mercado está precisando, e você vai dar uma solução biológica para aquilo. Ou você consegue visualizar dentro do que você aprendeu na universidade uma aplicação mercadológica para algum conhecimento, já que a gente trabalha com vida, com serviços ambientais, enfim, as possibilidades, como o Fábio falou, como o Ricardo falou, são enormes. Bom, e aí eu queria já aproveitar esse gancho para emendar na próxima pergunta, só que eu queria estreitar um pouco a resposta em relação a nós biólogos. E aí vocês me dizem qual é a vantagem que o biólogo tem em relação aos demais empreendedores, se é que ele tem alguma vantagem ou qual é a desvantagem. Como é que vocês conseguem comparar um empreendedor formado em biologia com, digamos assim, um empreendedor que não tem uma área específica ou um empreendedor de uma outra área? Vocês acham que tem alguma vantagem, desvantagem? Ricardo, você quer começar com essa? Bom, eu posso falar da minha experiência que eu tive na pesquisa. Eu acho que quando eu fiz iniciação científica desde o início da minha graduação, e eu acho que tanto a parte, né, de conteúdo que você obtém na graduação
por ser uma área muito grande, você estuda um universo muito grande de assuntos, o que faz com que você tenha uma capacidade, seja mais flexível em absorver novos conteúdos, como, por exemplo, agora que vocês têm que estudar marketing, divulgação, gestão, administração. Então, eu acho que isso facilita, que você é mais flexível absorver outros assuntos, é uma coisa que eu percebi durante a graduação. E, como eu falei, eu iniciei muito cedo o trabalho de iniciação científica e eu aprendi a lidar com o trabalho em equipe, que eu acho que é importante quando você vai para uma empresa ou para o mercado, ou então pretende ser proprietário de uma empresa e você tem que gerenciar pessoas. Inclusive, eu já vi uma palestra que a gestão de pessoas é tão importante que as entrevistas estão começando a analisar o seu comportamento com relação a outras pessoas no trabalho de equipe do que somente o seu conhecimento técnico, porque muitas vezes você tem um conflito que acaba prejudicando a harmonia do trabalho. Então, eu acho que é principalmente isso. Nós estamos acostumados a lidar com vários problemas e, com isso, nós aprendemos a resolver, principalmente na pesquisa. E também, durante a graduação, nós temos contato com vários assuntos, o que permite sermos mais flexíveis em absorver outros conteúdos que não estão relacionados com a área de ciências. Beleza, Ricardo. Realmente, trabalho em equipe e essa flexibilidade vão acabar fazendo diferença no sucesso da empresa. Fábio, e para você, você acha que o biólogo tem alguma diferença em relação aos demais empreendedores ou não? Como é que é a sua visão? Existe uma diferença sim. Eu concordo com tudo que o Ricardo disse, mas eu acredito que o grande diferencial do biólogo como empreendedor é entender o conceito de método científico e aplicar esse método no empreendedorismo. O método científico nada mais é do que um protocolo para você solucionar problemas. E, como o próprio Ricardo disse, empreender exige soluções de problemas o tempo todo. E quando você tem um método científico muito claro na sua cabeça, você consegue identificar as possíveis soluções, você consegue hipotetizar essas soluções, você consegue operacionalizar essas soluções e analisar. Então, eu acho que isso é um grande diferencial. Não é simplesmente errar e acertar e deixar o bonde tocar. Não. O biólogo, quando ele entende o conceito de método científico, ele aplica isso no empreendedorismo, ele consegue solucionar problemas de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Eu acho que esse é o grande diferencial, não só do biólogo, mas de qualquer profissional empreendedor que tem origem acadêmica. É verdade, Fábio. Devo concordar com você que o método científico e essa preocupação que o cientista tem em executar e programar atividades realmente faz muita diferença. E você, Yara, você acha que os cogumelos da caliandra que são feitos por uma bióloga são mais gostosos do que o cogumelo de uma pessoa que não é bióloga? Olha, eu acho que eu vou concordar muito com o Fábio na questão da metodologia científica, porque quando a gente desenvolve uma pesquisa, a gente sabe que a gente tem que ter uma fundamentação teórica, uma hipótese, aí a gente faz um teste a partir de métodos, e a partir disso a gente tem um resultado e a gente chega a uma conclusão, e aí a gente pode validar ou não a nossa ideia, o nosso produto, nossa estratégia. E essa mesma metodologia científica, ela é muito boa para se aplicar no negócio, porque, como ele disse, não é só errar ou acertar, né? Você tem que entender por que você errou. Então, a partir do momento que você entende uma metodologia, você pode fazer isso para fazer os seus próprios testes nas suas ideias. Então, você pode testar uma ideia a partir de uma metodologia. E aí, então, no meu caso, por exemplo, eu vou produzir cogumelos. Mas aí, qual o substrato que meu cogumelo gosta mais? A, B ou C. Então, eu sei que eu vou ter que fazer isso de uma forma sistematizada e vou ter um resultado que aí,
a partir desse resultado eu posso dizer, não, então realmente o substrato B é melhor, eu vou usar ele. Então, acho que a aplicação da ciência no empreendedorismo, ele ajuda a empresa a crescer de uma forma muito mais consciente do que simplesmente testando à torta e à direito, assim, sem saber muito bem o que está fazendo, né? Com certeza, gente. Pessoal, nós estamos então encaminhando para o final dessa conversa virtual e nós temos tempo para mais uma pergunta, que na verdade vai ser mais como um relato. E eu queria começar com o Ricardo, porque eu não sei se vocês sabem, mas a NanoCell tinha um prêmio NanoCell para o cientista empreendedor, que é algo único, eu não encontrei nada parecido, Ricardo. Se você conhecer outro, fala para gente. Mas eu queria muito saber como é que foi essa experiência de premiar cientistas empreendedores e por que acabou, como é que começou. Conta para gente como é que foi participar da única premiação para cientistas empreendedores que pelo menos eu conheço. Perfeito. Então, em 2013, nós criamos, eu e o meu professor, o Rodrigo Ribeiro, essa revista de divulgação científica NanoCell News. E a gente percebia que poucas pessoas na sociedade conheciam os cientistas e empreendedores do Brasil. A gente tem muito essa ideia de valorizar tudo que vem de fora, mas nós aqui no Brasil temos inúmeros pesquisadores que, inclusive, são muito importantes lá fora e muitas vezes acabam indo trabalhar lá fora devido à falta de oportunidades e nós acabamos não valorizando. Então, a ideia, além de realizar a divulgação científica, para poder popularizar a ciência, fazer com que as pessoas conheçam os profissionais brasileiros que estão à frente da ciência e da pesquisa, também sentia falta dessa, vamos dizer, dessa contribuição para o pesquisador, ou seja, desse reconhecimento para o pesquisador. E aí o meu professor, o Rodrigo, ele teve essa ideia de criar o congresso que pudesse premiar os pesquisadores e empreendedores do ano. Então, esse era uma pesquisa que a gente colocava no site do NanoCell, ou do Instituto NanoCell, em que, primeiramente, o público, a sociedade, que indicava quem elas conheciam, que eram importantes na pesquisa e também como empresas e empreendedorismo. Depois, a gente reunia essa quantidade de pessoas que foram indicadas, de empresas e pessoas, fazia a seleção dos que mais foram indicados e depois disponibilizava uma lista no site para que as pessoas fossem e votassem quem elas achavam que era importante, que mereciam algum prêmio de reconhecimento. Depois dessa etapa, aí vinha uma outra lista, que era selecionada por essa quantidade de votos, e aí nessa terceira etapa, nós reunimos uma comissão especializada do corpo técnico que analisava todo o currículo dessas pessoas e das empresas para verificar a contribuição que elas deram para a sociedade. Eu não conhecia nenhum tipo de prêmio dessa magnitude e, infelizmente, né, devido aos problemas pessoais de saúde, nós acabamos interrompendo esse congresso e essa premiação. É uma pena, porque eu acho que deveria ainda ter outros prêmios de reconhecimento aos pesquisadores e empreendedores. Com certeza, Ricardo. Isso foi, assim, foi algo único que eu vi dentro da área de empreendedorismo para cientistas no Brasil. Uma pena ter terminado mesmo. Yara, você quer encerrar com uma pergunta para o Fábio? Claro, nosso tempo aqui já está apertado, né? O papo fluiu muito bem. Então, Fábio, você quer dar uma consideração final aí sobre o caminho que a sua empresa está tomando, sobre como foi esse percurso até aqui? Antes de responder essa pergunta, eu queria parabenizar o Ricardo pela iniciativa. Realmente é uma iniciativa muito interessante. Espero que eles consigam retomar isso em algum momento.
e incentivar isso aí, o empreendedorismo entre cientistas. Então, eu acho que, para encerrar, eu não gostaria de falar muito da IRV, não. Eu acho que eu gostaria de estimular mesmo as pessoas que forem assistir, que estiverem assistindo essa conversa. Sempre que eu penso em empreender, vem na minha mente uma palavra alemã que chama Zeitgeist, que significa espírito do tempo. E eu falo sobre essa palavra porque, normalmente, quando nós temos uma boa ideia, ou não, uma ideia que seja boa ou não, viável ou não, é muito provável que pessoas que você não conheça, em algum lugar distante do mundo, tenham essa mesma ideia. Porque as ideias boas, elas estão circulando no nosso tempo. E eu sempre digo, se você tivesse ideia, não tenha medo de empreender. Se você não empreender agora, pode ser que alguém empreenderá a sua ideia. Então não perde tempo, invista em capacitação, procura meios de viabilizar a sua ideia e empreenda. Não tenha medo de empreender. O caminho é espinhoso, o caminho é difícil, mas quando você chega lá na frente, é reconfortante. Então, eu acho que é isso, é o que eu tenho a agregar ao pessoal que está assistindo essa conversa. Beleza, Fábio. Se você quer dar uma lida no que o Fábio escreveu sobre esse assunto, dá uma olhada no blog Bio Mais Ciência, que vai ter um texto de autoria dele que fala justamente sobre esse termo alemão, Zeitgeist, e sobre o empreendedorismo para cientistas. Pessoal, nós esperamos ter provocado em vocês... Oi? Só fazendo um acréscimo, desculpa interromper. Fala, Fábio. Fala. Quem tiver interesse em empreender na área ambiental, eu também escrevi um mini e-book sobre empreender na área ambiental, e ele está disponível na página da RV, @IRVAmbientalBH, lá do Instagram. Lá você encontra esse livro que pode te ajudar de alguma forma com 10 dicas para você empreender na área ambiental. Pô, maravilha, Fábio. Maravilha. Então, se você é um cientista em formação e se sentiu provocado em empreender, eu acho que nós cumprimos nossa missão aqui. Dê uma olhada nas nossas empresas, na IRV Ambiental, no Instituto Nanocell, na Caliandra Cogumelos ou no Vive Arquitetura e Urbanismo. A gente vai deixar as descrições, os links das contas e sites por aqui. E se você é aluno do UNB, procure o CDT, certo? Lá tem disciplinas de empreendedorismo, programas, palestras, possibilidades de pré-incubação, de incubação. Então, aproveite que nós estamos bem servidos desse ecossistema empreendedor. E se você não é do UNB, é de outro lugar, procure dentro da sua universidade um núcleo desse tipo, ou o SEBRAE da sua cidade, ou aceleradoras. Enfim, existe uma vasta quantidade de informação disponível e você vai ter que aproveitar ela. E, bom, estou me despedindo de vocês. Pessoal, muito obrigado, viu? Yara, obrigado pela parceria de novo. Fábio e Ricardo, muito obrigado por terem aceitado o convite. E eu espero que todos nós tenhamos grande sucesso em nossas empresas. Pessoal, um abraço e até mais. Obrigado mais uma vez pelo convite e abraço a todos.